Olá, boa noite, igreja. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, servindo essa amada igreja sem paredes, sem muros, né? Uma igreja que se manifesta todo o tempo, em todo lugar dessa cidade, de casa em casa. A gente quer enfatizar isso. O cristianismo não é vivido só nos finais de semana, no banco de um auditório, que às vezes a gente chama de igreja. A igreja somos nós. Quando você não está aqui, é um bocado de cadeira e uma tenda. Mas a igreja se manifesta de casa em casa. Você é o corpo vivo de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. Então, em todo lugar que houver um discípulo de Jesus nessa cidade, a igreja do Senhor está se manifestando. E aí nós nos reunimos, 2 ou 3 em nome de Jesus, ou mais, ou 10, às vezes 20, em grupos de relacionamento de casa em casa. E você não pode ficar de fora. O verdadeiro cristianismo, ele é vivido exatamente aí, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, a ceia do Senhor, celebrada de casa em casa. Toda vez que nós nos reunimos, eu tenho um GR, ali no Cais do Porto, toda vez nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor. Que o teu GR, o teu grupo de relacionamento também tenha essa prática de celebrar a ceia toda vez que se reúne. Se você não faz parte ainda, procura o Conexão, o app, que é o aplicativo da igreja, IBC Fortaleza. Você entra aí nas plataformas e você vai poder baixar o aplicativo e achar exatamente onde você mora, perto de você, onde que tem um grupo de relacionamento. E muitos podem abrir um grupo de relacionamento. Então isso é uma iniciativa importante para a gente poder continuar vivendo igreja. Nós estamos numa série, Pai Nosso, a oração mais repetida que existe do planeta, provavelmente. Vários idiomas, oração bem conhecida de nós, católicos, apostólicos, romanos e não romanos. Já me perguntaram, por que o senhor diz que o senhor é católico? Porque a palavra católico quer dizer universal. Apostólico, porque eu acredito na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20 diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, nós somos católicos, somos apostólicos, só não somos romanos, porque o poder central da igreja não está nem em Roma, nem em Constantinopla, mas está na presença de Jesus em cada igreja que se reúne em seu nome, amém? Então é por isso que a gente fala assim, tá certo? Quebra um pouco do preconceito, né? E aí quando eu digo que eu sou católico apostólico e meu nome é bispo, aí o povo acha que está tudo certo, né? Então não assusta ninguém. Então nós estamos estudando o Pai Nosso, porque é uma oração muito repetida, mas pouco se reflete acerca do conteúdo. A oração do Pai Nosso começa exatamente Pai Nosso. É Jesus respondendo a um apelo do discípulo, e o discípulo queria saber como é que eles poderiam, como é que ele poderia e os discípulos poderiam aprender a orar. Então a oração é algo que se aprende. Aí Jesus então ele mostra, quando você orar, ore assim. Então ele dá um modelo de oração. Não é um mantra para você repetir várias vezes, como se a vã repetição pudesse acordar Deus, ou fazer com que ele pudesse, ou possa, né, fazer algo a respeito. Mas não é a repetição. É tanto que o texto de Mateus 5, 6 e 7 exatamente diz, olha, não ore aí no meio das pessoas, em pé, para chamar atenção. Você pode orar em secreto, teu pai vai ver você orando em secreto. Não é errado orar em público, mas a ideia que Jesus reprova é quando a pessoa ora em público para ser visto, notado, demonstrar que é espiritual, pelo que fala, pelo tom de voz, pelo conteúdo das palavras, né?
Então, Jesus desmancha tudo isso, essa religiosidade oca, e ele diz também que nós não devemos usar de vãs repetições. Ele diz, não use de vãs repetições, não fique repetindo a mesma oração várias vezes, porque assim fazem os gentios, os pagãos, os que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falarem, por muito repetirem, que serão ouvidos. Não é assim. Então a oração do Pai Nosso é um modelo. Começa com o cabeçalho, quando Jesus, Deus que deixou a sua glória, se fez gente como a gente. Ele se identifica com a gente quando ele diz Pai Nosso. Não é nem Pai meu, meu Pai, nem Pai deles, mas Jesus diz Pai Nosso. E ele é o filho legítimo, cujo pai vai ouvi-lo, porque ele deu a sua própria vida por cada um de nós. E nós somos os filhos adotados. Por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Porque no momento da minha história, da sua história, você entregou sua vida a Jesus. E naquele momento você se tornou filho, filha, adotada, adotado na família de Deus. Então aí você pode orar o Pai Nosso. E aí na estrutura da oração, Jesus mostra como você deve abordar o Pai Eterno, em qualquer tipo de oração. Então antes dos pedidos materiais, que são as nossas necessidades triviais, nós temos teu nome, teu reino, tua vontade. Ou seja, exalta a pessoa e o nome de Deus. Expresse que o seu desejo é santificar o nome dele. Depois expresse também que você quer que o reino dele prevaleça, não o seu, não do presidente, não do imperador, não do militar, não do governador, não do prefeito, não o seu reino, do seu patrão, mas o reino de Deus. E depois o desdobramento ainda dessa parte vertical é a ideia de que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a minha vontade. Vontade esta que Ele não anula, mas Ele quer que submetamos a nossa vontade à vontade dEle. Porque o nosso coração é enganoso, porque nem tudo que queremos pode ser adquirido de forma legítima. Então a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus. E Jesus dá a maior demonstração disso quando ele, ao ir à cruz do Calvário, ele expressa, se possível, passa de mim esse momento de horror, que é traduzido na Bíblia como este cálice, o cálice da morte, o cálice da condenação que ele não merecia. Ele morre em nosso lugar, ele se faz maldição em nosso lugar. Então ele diz, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então ele expressa novamente que nós sim temos vontades, podemos expressar a nossa vontade, mas vamos sempre submeter esta vontade à vontade do Pai Eterno. E aí, depois de você exaltar o nome do Senhor, que aliás, eu sugiro que você pratique isso durante a semana, que você ao acordar, ao levantar, você exalte o nome do Senhor, fale bem, agradeça, glorifique, por cada coisa, por cada detalhe, pela natureza, pelos pássaros, pela vida, pelo ar, pelas pessoas do seu convívio, pela igreja, enfim, pelo universo, pelas coisas bonitas que a gente vê, pela natureza. Você glorifica o Criador, sempre. Exercita isso, é muito bom. E aí vem o lado humano. O lado humano aqui é o lado horizontal. Agora chegou a hora do pedido. Eba, chegou minha vez. Então Deus trata primeiro do pão nosso, depois o perdão nosso e a proteção nossa de cada dia. Essa é a estrutura da oração que serve como modelo. E no pão nosso, que nós vimos a semana passada, essa série fica no YouTube, você pode entrar lá e assistir desde o início.
e até repassar para amigos e pessoas, a fim de que eles conheçam o amor de Jesus através da oração do Pai Nosso. O pão nosso, que é a parte humana, é uma demonstração de como Deus se importa com os detalhes mínimos, com a nossa subsistência, com as coisas triviais. Então a gente viu isso na semana passada. Ele se importa com o pão, o alimento de cada dia. Ele é que cuida da gente. Então é muito importante isso aí. E hoje a gente chega no perdão nosso. Mateus 6,12. Convido você a ficar em pé, só para a gente mudar de posição. Se quiser continuar sentado, pode continuar. Vou ler um versículo, vamos orar e vamos mergulhar nessa temática do perdão nosso. Mateus 6,12, que é parte da oração, diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pai, nós estamos na Tua presença, o Teu Espírito está aqui, nesse lugar. Teu Espírito tem a posse do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, e só Ele é capaz de abrir o nosso entendimento para entender a palavra e aplicar a palavra ao nosso coração. Perdão não é uma coisa simples, Senhor, é muito difícil para nós perdoar a quem nos tem ofendido. Mas hoje nós queremos aqui nos submeter à Tua palavra e pedir que o Senhor haja em nós, nos faça compreender a profundidade, o mistério, o absurdo divino, porque é incompreensível à mente humana como nós podemos perdoar alguém que nos tem ofendido. Então ajuda-nos nessa noite, rogamos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O lado humano da oração, ele contempla 3 necessidades do ser humano. Primeiro, a necessidade biológica, pão. Depois, a necessidade emocional, perdão. Quem não perdoa, adoece emocionalmente. O perdão é algo que mexe com nossas emoções e que tem como consequência o adoecimento físico, biológico, mental. Até o nosso sistema imunológico é afetado quando nós não perdoamos e mantemos no nosso coração a raiva e a amargura. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas hoje a neurociência, a psiquiatria, a psicologia, o mundo secular, sem Cristo, sem Deus, eles admitem o fato de que quando você perdoa alguém, você melhora emocionalmente, você melhora fisicamente. E não perdoar, ser amargo, manter a raiva dentro de você, só lhe adoece. Então, necessidade biológica, pão. Necessidade emocional, perdão. E a necessidade espiritual, proteção. A falta de pão adoece o corpo. A falta de proteção, que nós vamos ver na semana que vem, adoece o espírito. Mas a falta de perdão adoece a alma. A extrema falta de pão pode levar você à morte física. A extrema falta de proteção pode lhe deixar vulnerável às ações do inimigo de Deus na sua vida. Mas a extrema falta de perdão leva você à amargura, um coração amargurado, que contamina, que lhe destrói e contamina as pessoas que estão ao seu redor. O poeta Alexandre Pope, do século XVI, ele diz: errar é humano, mas perdoar é divino. E é verdade, porque não é natural da nossa índole perdoar. Não é fácil perdoar. Quem lhe ofende, quem lhe agride, quem lhe causou mal, quem lhe trapaceou, quem lhe diminuiu, quem disse palavras ofensivas.
E talvez a grande maioria de nós aqui temos um armazém de amargura por coisas que nos foram feitas lá no passado. Às vezes lá do ventre, ao nascer, ao crescer, a adolescência, a infância, a adolescência, a juventude, os pais, gente que é abusada. Quando você conversa com pessoas que vivem nas ruas ou submetidas aí ao mundo do crime, e você começa a ouvir a história, sempre tem um precedente de abuso na infância. Sempre tem um precedente de abuso familiar. Então a extrema falta de perdão leva a essa amargura. Por isso que errar é humano, isso a gente faz. Mas perdoar é algo absurdamente divino. Segundo Tyler Vanderweel, um co-diretor da Escola de Saúde Pública de Harvard, olha o que ele diz: o processo de perdão, ele ocorre em duas etapas. A primeira etapa é o perdão decisório, é o que depende de uma decisão. É quando você escolhe conscientemente abrir mão do revide e não desejar o mal a quem lhe magoou. Ou seja, o cara lhe ataca e você não ataca de novo. É como no trânsito, você já viu isso? O cara lhe fecha, você quer fechar de novo. Você quer retribuir. Ele fez algo, você logo quer justiça. Você quer que algo aconteça com o indivíduo que lhe ofendeu, lhe magoou, quebrou algo seu ou coisa do tipo. Mas também tem o perdão emocional. Esse é aquele que você, ao ceder, você não sente mais raiva nem mágoa da pessoa quando pensa nela ou na circunstância em que você foi ofendido. E aí muitos de nós temos aqui na nossa mente memórias terríveis daquele primo, daquele tio, daquele pai que abusou de você, daquele professor, daquele amigo de sala, do colega de trabalho, do seu patrão. E toda vez que você pensa naquela pessoa, algo parece que acontece no seu corpo e na sua mente. Terrível, esse é o perdão emocional. É quando você então, já ao se lembrar de alguém, ao falar, ao proferir o nome da pessoa, ao passar perto daquela circunstância, você já não sofre mais. Ele diz: o perdão emocional é muito mais difícil e muito mais demorado. Requer tempo e intenção, mas é possível. Então, amados, o perdão é a chave que liberta o ser humano da opressão da mágoa. A mágoa nos oprime, nos adoece. O perdão é o instrumento divino que quebra o muro que separa pessoas ou separa pessoas de Deus. Pessoas de pessoas ou pessoas de Deus. Muro. O perdão é a sentença que nos liberta para amar segundo o amor de Deus. O amor é o antídoto para o veneno da amargura que nos consome, que lhe consome. Não é difícil perceber uma pessoa amargurada. Ela é ranzinza, a testa franzida todo tempo, carrancuda. Está sempre assim. Tem amargura no coração. Mas o perdão é o antídoto que liberta. É o remédio da alma. Mas a gente entra agora na oração propriamente dito, e a oração diz: perdoa as nossas dívidas. Dívidas? Como assim? O que é que Deus está falando? O que é que Jesus está falando nessa oração? A palavra dívida é uma expressão aramaica, roba, que literalmente quer dizer um débito financeiro ou figurativamente um débito moral. Ou seja, a oração sugere que eu e você temos dívidas para com Deus. Acredita? Só que como é que você lida com dívidas? Tem gente que quanto mais endividado, parece que mais dívida ele contrai. Está nem aí.
Sai pedindo emprestado, sai devendo todo mundo e não está nem aí com a dívida. Não se incomoda. Mas há pessoas que não conseguem dever a ninguém. Eu faço isso não por virtude, mas é para me livrar das dívidas mesmo, né? Então, quando a gente tem um pagamento que é dia 5, se o dinheiro entrar dia 30, eu quero pagar logo. Eu e a Heloísa, a gente quer logo adiantar. Adianta, paga logo isso aí. Paga. Às vezes eu estou numa escola, num negócio, numa academia. Por que você está pagando isso aqui agora? É só dia... Não, eu quero pagar logo. Aí me vem à mente a ideia de que a Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mas tem gente que não se incomoda com dívida. E quando ela não se incomoda com dívida, quando a Bíblia fala que nós temos uma dívida para com Deus, ela não está nem aí. Se preocupa com isso. Por isso a profundidade dessa palavra de Jesus. Aí eu quero fazer uma consideração interessante. É que antes do Senhor falar da dívida e mostrar e provar que você deve a Ele, e muito, Ele lhe dá o pão de cada dia. Ou seja, eu e você somos devedores, e Ele começa nos favorecendo com o pão que nós não merecemos. Parece que Ele está cumprindo aquilo que diz lá em Romanos 12. Quando você paga o mal com o bem, você amontou a brasa na cabeça do outro. É tipo assim, você constrange. Porque quando era para você revidar, ser duro, você ama, favorece, e a pessoa fica sem entender por que isso. Então, primeiro vem o pão nosso. Depois agora a dívida. Presta atenção agora, vamos falar sobre o tamanho da dívida. Quanto é que você deve para Deus? Quanto é? Já calculou isso? Aí você diz, eu não sei, quanto é? Em dinheiro, como é que é fácil aí? Que dívida é essa? Primeiro eu quero dizer o seguinte, a religião nos ensina que nós não temos lá tantas dívidas. Tem gente que deve muito para Deus. Por exemplo, aquele desgraçado, aquele bandido, aquele cara lá, aquele indivíduo, aquele político, aquele juiz, aquele não sei o quê, aquele cara do presídio. Esse tem uma dívida grande. Eu não. Por que a gente diminui a nossa dívida? Porque a gente faz comparação entre pessoas, tá certo? E a religião ensina isso. Se você der o dízimo, se você frequentar a igreja, se você for para a oração, se você falar muito em língua, se você profetizar, pense, você tem dívida não, Deus está lhe devendo. Mas aquele desgraçado, bandido, aquele indivíduo, aquele cara da rua, aquele cara com a arma, aquele que assalta, aquele da facção, aquele que está ali, aquele vizinho meu, aquele meu filho, aquele meu pai, aquele meu primo, aquele meu irmão, aquele meu amigo, aquele é um desgraçado. E você se sente bem e acha que não tem dívida. A dívida quem tem é o outro. Só que tem um problema. No Sermão do Monte, a primeira coisa que Jesus fala em Mateus 5:48 é: sede perfeito, não como o outro, mas como o Pai é perfeito. Então o padrão, é lá em cima. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então a régua não é humana, não é comparativa. Isso é o que a religião faz com a gente. Para extrair de você a frequência, a fidelidade, a boa obra, a religião vai dizendo para você que você vai ficando bom. O cara é um bandido, ele faz um bocado de coisa errada, ele sonega, ele faz um bocado de coisa errada, ele diz assim, eu tenho 1000 crianças, um orfanato com 1000 crianças, pronto, aí ele está resolvido. Ele não se acha devedor para com Deus, porque por mais coisas erradas que ele faça, ele se compara com alguém que não tem nenhuma criança no orfanato, o cara tem 1000, aí ele pode roubar de todo mundo, ele pode explorar todo mundo, ele pode fazer o que ele quiser. A religiosidade cristã, ou pseudo-cristã, tem nos ensinado isso. Qual é o padrão? Perfeição, a perfeição divina. Quem aqui não deve nada? Outra coisa, o julgamento da lei. Em Tiago 2,10,
Diz que quando você comete um pecado, você se torna culpado de todos. Por exemplo, lei de trânsito. Quantos sinais vermelhos você tem que passar para se tornar um infrator de trânsito? 20? 1000? 30? Não, basta um. Um só pecado te faz culpado diante de Deus. Usando a palavra chula e a gíria, né? A gente poderia dizer assim: estamos lascados. Não é não? Porque o padrão divino está lá em Tiago. Você infringiu uma lei divina, você é culpado de todas as leis. Então olha o padrão: perfeição e a lei absoluta divina que exige de você obediência plena e total. Outra coisa, Tiago ainda piora a situação. Como ele era irmão de Jesus, eu acho que ele entendia bem do que Jesus estava dizendo. Tiago 4,17 diz que você peca e erra diante de Deus, a sua dívida diante de Deus ela aumenta, não quando você faz o que é errado apenas, mas quando você se omite de fazer o que é certo. Então o pecado não é só quando você faz a coisa errada, é quando você deixa de fazer aquilo que é certo. O pecado de omissão nos faz bevedores diante da santidade de Deus. Amém, igreja? Não tem muito amém nessa hora, né? Porque nós estamos sendo encurralados, não pelo pastor, pela palavra. Outra coisa, o veredito divino. Qual é o veredito divino sobre a raça humana? Não há um justo, Romanos 3,10, nem sequer um. Todos pecaram e todos estão longe da glória de Deus. Estamos fritos, não é não? Percebe? Perdoa as nossas dívidas. Não é dinheiro, você não deve dinheiro para Deus. Você deve a Deus uma vida de correção que você não conseguiu ter e não consegue ter ainda. Então não é possível orar o Pai Nosso sem reconhecer a nossa pecaminosidade e a nossa inadequação, igreja. Isso não é popular. Quando você prega uma coisa dessa, às vezes eu tenho a impressão que domingo que vem não vai ter mais ninguém aqui. Porque eu não estou dizendo que você é maravilhoso, que você é poderoso, que você pode decretar, que você é a menina dos olhos de Deus, que você não é cauda, é cabeça, né? Não, tem aquelas afirmações que a gente fica fazendo para encher a bola do crente. E a Bíblia faz o contrário. É tão contrária que o apóstolo Paulo, quando ele descreve o problema da sua luta de pecado no capítulo 7, ele diz: eu não me entendo direito, o bem que eu quero, esse eu não pratico, o mal que eu não quero, é esse que eu faço. E ele dá um grito e diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo mortal, pecador? Entende? Então, não é possível orar o Pai Nosso sem entender a nossa pecaminosidade. Ou você vai reduzir a santidade de Deus. Tem uma forma de resolver. Você faz Deus o seu sócio. Você faz de Deus aquele que passa a mão nos seus pecados. Você quer dar um jeitinho. Você adultera e diz: não, peraí que eu estou dando um jeito aí, isso aqui a gente vai resolver já já. Você nem acha que é um problema. A gente não mais chama pecado de pecado, a gente chama de outra coisa, é uma disfunção, não é uma disfunção? Roubou a mulher do outro, está transando com alguém fora do casamento, você acha que é disfunção? Você solteiro com uma mulher solteira, transando, está dizendo que é disfunção? Não, é pecado. E a gente leva isso e relega isso a um outro plano, quando a gente diminui a santidade de Deus. Entende, gente? Quando a gente deixa de achar que o nome dele é o que, igreja? Teu nome é
santo, entende? Lembra de Isaías? No capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, santo, 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 daqui a pouco ele diz, eu vou morrer, ai de mim, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Você pode estar na presença de qualquer pessoa e se achar o bom, a boa, a mulher legal, eu sou direita, sou de família, mas diante de Deus você não escapa, porque a santidade dele é absoluta, e você tem que dizer, como Paulo, miserável homem, miserável mulher que sou, meus pecados, minhas dívidas para com Deus. Foi assim que Isaías fez. Ou você vai orar como aquele fariseu, ele posto em pé, em Lucas 18, ele orava para si mesmo, ou de si para si, só podia ser, né? Ele está orando para ele mesmo. O fariseu diz assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses homens aqui. Eu não sou como os demais homens que são roubadores, injustos, adúlteros, nem sou como esse cobrador de imposto aí, de imposto. Aí quando ele diz que ele não é tão pecador contra aqueles outros, né, com os quais ele se compara, ele agora passa para a religiosidade, que essa é a outra maldição da religião. Seja católica, seja protestante, batista, chama o nome que for. Ele vai de jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Bonitão. Você acha que isso paga? Essa é aquela doutrina da esmola, que você faz tudo, chega no final do ano, você vai fazer uma boa obra para ajudar algum orfanato, você vai parar no sinal, dar um brinquedinho para uma criança, e aí limpou a sua consciência, limpou seus pecados todos, está tudo resolvido, porque a religião ensina isso. Isso está num livro apócrifo do Velho Testamento, lá em Macabeus e Tobias, ensinando que você pode tirar uma alma de um canto, passar para o outro através das esmolas. Isso não é cristianismo, isso não é o que a Bíblia ensina. Então a oração do Pai Nosso traz essa coisa profunda. E aí a minha pergunta para você, meu irmão em Cristo, é como é que você se sente diante da santidade de Deus? Ai de mim. Mas aí vem o perdão nosso, não é? Jesus quer que você tenha saúde emocional, por isso depois do pão, o perdão, porque não há nada mais destruidor do que a amargura, o pecado instalado no coração. E a Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar a gente. Olha que coisa, a esperança para nós, não é? Davi diz aliás o salmista, no Salmo 32, 3, Davi fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, enquanto eu mantive a amargura, não só de ofender pessoas, mas de ser ofendido, de não perdoar, de manter a mágoa no meu coração, os meus ossos envelheceram. Tem gente que é doente fisicamente, porque não trata dessas questões emocionais, que elas são bíblicas. Provérbios 28, 13, um versículo que eu decorei logo no início da minha conversão, diz, aquele que encobre o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus tem uma provisão, é o perdão. Isaías 55 diz, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto Ele está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, gente. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas nós precisamos admitir que nós pecamos. Porque senão é como um carro andando numa estrada bem lameada, sem limpador de para-brisa e sem água.
Eu sou ralizeiro, gosto de competir. E quando eu vou para a competição, é água, é areia, é tudo que você imaginar vem no para-brisa ou então no visor do meu capacete. Se não tiver água para limpar, perigo, vou bater, vou capotar. Dia de chuva, se não tiver o limpador é o quê? É a confissão que você faz, recorrendo ao sangue de Jesus para lhe perdoar de todo pecado, todo o tempo, 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 todo o tempo. E você vai entender esse mecanismo aqui. Então o perdão é divino. Ele é concedido quando você realmente se arrepende do que fez. Diferente de Jezabel, lá em Apocalipse 2:21, que ela não se arrependeu. Quando você confessa o erro, 1 João 1:8, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, e a verdade não está em você. É o que diz João 1:8. Mas também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confissão no grego é homologomen, que é a palavra homologar, é como se fosse um carimbo. O que Deus quer de você, embora Ele já sabe o que você fez, o que você pensa, Ele já sabe o seu coração duro, Ele conhece, Ele sabe, mas Ele quer que você fale, confesse. Por isso que nós temos no Celebrando a Restauração esse processo que te leva a fazer um inventário moral, a fazer reparações, a confessar. Não fique de fora, passe por isso. Você precisa confessar que não tem perdoado, que tem vivido uma vida amargurada, que está cheio de mágoa no coração, que tem pessoas das quais você, ao se lembrar, você tem vontade de acabar com a vida dela. Aí você fica ouvindo o noticiário e quer acabar com a vida do povo de Brasília, né? Coração vem logo senso de autojustiça, senso de justiça, como se nós fôssemos os bonzinhos da história. Agora, diz que nós temos que perdoar como temos perdoado. Deus, Ele pede o perdão, e que sejamos perdoados como temos perdoado nossos devedores. Aqui é uma questão de paradigma, não é condicional. Deus não vai perdoar só se você perdoar, não é isso. Isso é uma questão de paradigma. Assim como, essa é uma expressão que se repete na oração quando diz assim na terra como no céu, indica um paradigma. Do mesmo modo, para que o perdão, ao invés de ser algo que eu peço, mas eu não sei o que é, mas é na medida que eu sou capaz de perdoar alguém, eu peço, Senhor, me perdoa, minha dívida para contigo é muito maior do que a dívida de um filho. E quando a gente vai às vezes no presídio ver as mães visitando os seus filhos presos, por mais que ela tenha sido magoada, ela ainda diz, é um menino bom, pastor. Porque ela naturalmente estende o perdão. Então, se a mãe é capaz disso, Deus é muito mais. Então o perdão que eu concedo aos outros, ele se torna um padrão do que eu espero receber de Deus. O perdão que temos concedido a outros é uma demonstração clara da sinceridade do nosso pedido. E é interessante, né? Tem um texto no Novo Testamento, Mateus 18, que ele diz o seguinte: o reino dos céus é uma parábola semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, o rei. Aí quando ele passou a fazer, veio um que devia a ele 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos, um talento são mais ou menos 20 quilos de prata ou ouro. Era uma dívida de milhões, talvez acumulada ao longo dos anos.
Aí o texto diz que esse homem devia a ele então 10.000 talentos, mas ele não tinha com que pagar. E aí ordenou o Senhor que ele fosse vendido, a mulher dele, os filhos, tudo que ele possuía, para que a dívida fosse paga. Aí o servo daquele rei se prostra, reverente, e roga: "Sê paciente comigo, eu vou te pagar." Mas o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida completamente. Aí esse servo perdoado sai daquela situação, encontra um seu conservo que lhe devia só 100 denários, pouca coisa, mas ele agarrou o indivíduo, sufocou o indivíduo e disse: "Paga o que você me deve." E o seu conservo caiu aos seus pés, implorando, e disse também: "Sê paciente comigo e te pagarei." Mas ele não quis, ele lançou na prisão até que saldasse a dívida. Os seus companheiros se entristeceram e foram relatar ao seu senhor o que havia acontecido. Esse senhor chama esse indivíduo e diz: "Servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Percebe agora o padrão do perdão? Se você não entende o quão grande é a dívida que você tem para com Deus, você vai achar que a ofensa de qualquer pessoa não é digna de perdão. Quando você entender que Deus lhe perdoou de dívidas muito maiores, e que por isso você deve estender o perdão a quem lhe deve muito menos, aí você está entendendo a oração do Pai Nosso. Você está entendendo o que é o perdão de Deus. Você se libertará imediatamente do espírito rancoroso e da amargura. Tem um general chamado Oglethorpe, ele disse para John Wesley: "Eu nunca perdoo." Aí Wesley disse: "Então, Senhor, eu espero que você nunca peque, porque senão você está mal, hein?" Que não é o caso, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho do mecanismo do perdão, para que você possa sair daqui hoje à noite, quem sabe, se livrando desse fardo. A definição bíblica de perdão tem 3 termos no Novo Testamento. O primeiro quer dizer soltar, deixa ir, libera, abre mão. Relacionado ao ano do jubileu, vai. O outro termo, carizomai, é preste um favor incondicional, ou seja, faça algo para a pessoa sem querer nada em troca, nada. E o terceiro termo é passa por cima, suspende a penalidade, perdoa. E aí, para você praticar o perdão, eu quero falar de 3 palavrinhas super importantes, as bases do perdão. Primeiro, abdicar ou abrir mão. Abre mão, abre mão. Depois você anuncia, fala para a pessoa. Abre mão do direito de revide. Abre mão daquela ofensa. Abre mão para poder perdoar, porque você entende que sua dívida era maior diante de Deus e Ele perdoou. Então abre mão, abre mão. A segunda coisa é comunica. Você tem que dizer à pessoa: pai, você me ofendeu. Mãe, você me ofendeu. Meu amigo, você abusou de mim. Meu irmão em Cristo, você fez isso comigo. Mas eu abro mão do direito de guardar algo contra você, e eu libero perdão em nome de Jesus. Então, abre mão, depois anuncia, e depois, para provar que o negócio está limpo mesmo, aí você ama. Ama. Faz algo por essa pessoa.
E não quando você o vir numa situação de necessidade, você diz, está aí, bem feito, não falei? Você me ofendeu, te perdoei, agora você está aí, lascado aí. Olha aí, está vendo aí? Vem aquele sentimento de que você finalmente se vingou. Você não perdoou de verdade. Porque se você perdoasse, você ia querer o bem dele, porque isso que é amor. É pagar o mal com o bem. Então, abrir mão, tendo sofrido a dor ou a injúria, pense em você, pense na sua história, pense na sua infância, pense na sua adolescência, na sua juventude, lá na escola, na sua família, aquele parente que lhe feriu, que abusou de você. Primeiro você tem que abrir mão, porque tendo sofrido a dor ou a injúria, você deve renunciar o direito de revidar na mesma moeda. Sabe o que é isso? É a lei de talião. Sabe o que é a lei de talião? Lex talionis, tal qual. Aliás, essa lei existe no Código de Hammurabi, muito antes do texto bíblico. Em 1770 a.C., essa lei já prevalecia. E aí vem a pergunta, a lei de talião, vocês lembram? Olho por olho? De novo aí, classe. Olho por olho? Tem gente que nem fala, está com medo, né? Olho por olho, dente por dente. Se é de Deus ou não é de Deus? Quem acha que é de Deus? Não, isso não é de Deus não. Olho por olho, dente por dente, não, isso pode ser de Deus não. Gente, está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento. Está na Bíblia. É de Deus. Chocante, né? Chocante. Agora, sabe o que eu acho? É uma das leis mais sensíveis da Bíblia. É um dos textos que eu acho que tem maior sensibilidade de Deus. Vou explicar aqui. Primeiro, a lei é dada para prevenir o indivíduo. Certo? Quando você diz assim, menino, não põe a mão no fogo, que você vai o quê? Se queimar. Pôs a mão no fogo, vai queimar. Menino, não pega esse grampo e bota na tomada, você vai morrer, menino, faça não. O que você está fazendo? Você está maltratando a pessoa, você está tolhendo a pessoa, você está tirando a liberdade da pessoa? Não, você está protegendo a pessoa. É ou não é? Então quando Deus diz olho por olho, Ele quer dizer, não fure o olho dele, porque você vai ter o seu furado, faça não mesmo. Difícil, né? Entenderam aí a sensibilidade? É proteção divina. Aí tem outro aspecto importante que eu acho que é a sensibilidade de Deus no olho por olho, dente por dente. Nem toda ofensa é física. Principalmente no relacionamento marido e mulher, no relacionamento entre irmãos, tem pessoas que são espezinhadas, elas são machucadas emocionalmente, só por palavras. Você já sentiu isso? Já sofreu isso? E geralmente na relação marido e mulher é assim, o cara faz uma loucura, diz umas besteiras, maltrata a mulher, diz coisa que não deve, e a mulher diz assim, eu estou mal, eu me sinto mal, eu não gostei disso. O cara diz assim, não tem nada a ver isso aí não, bobagem. Não. Os narcisistas destroem vidas. Indivíduo machista, eles destroem vidas. Mulheres também usam, às vezes, a palavra, a língua ferina, ela destrói a outra pessoa, destrói o filho, destrói a prima, destrói o primo, destrói o irmão, falando. Mas o que é que tem a ver a lei de talião com isso? O que é que Deus está dizendo? Vamos transformar uma ofensa. Você já foi ofendido assim por palavra? Já foi?
Já, né? Todo mundo, eu acho que todo mundo, não é verdade? Vamos transformar uma palavra maldita num alfinete ou numa agulha. O que é que a lei está dizendo? Meu irmão, não ofenda essa criatura aí, não. Porque se você enfiar esse alfinete nela, o alfinete vai ser enfiado em você. Deus está dizendo, eu vou devolver, olho por olho. Então a lei é uma lei sensível, é uma lei que diz assim, você não fez a besteira? Pois agora você vai sentir na pele. E isso é outro motivo para o cara não fazer, entendeu? E outro motivo para ele deixar de ser bruto. Porque não estou falando aqui só de homem, estou falando de homem e mulher, estou falando de todos nós. Muitas vezes nós agimos como um búfalo, um rinoceronte. A gente passa no jardim, pisa nas flores e não está nem aí. E a florzinha está lá, foi pisada pelo elefante, e o elefante diz, o que é que eu fiz? Nada. E a flor está lá no chão, morta. E o cara depois, no relacionamento marido e mulher, já vi muitos assim, que a primeira coisa que ele quer para limpar a barra é, não, tudo bem, não foi nada, vamos para a cama, sexo. Ah, eu te amo. Quer abraçar, quer compensar, ou vou lhe dar uma coisa, está aqui um negócio para você, pronto, para tentar comprar o coração. Ele não apaga a mágoa do coração, e essa é insensibilidade. E o que Deus está dizendo é, olho por olho, dente por dente. Entendeu aí, irmão? Eu acho que vocês não vão voltar domingo não, porque está todo mundo assim. Agora vamos mudar aqui o negócio. Se a gente pensar que cada pecado que eu cometo é um prego que eu enfiei em Jesus, em Deus. Se cada pecado que eu cometo é uma alfinetada no coração de Deus. Entendeu? Quantos alfinetes você já enfiou lá? Quantos pregos você já enfiou no coração de Deus, o Santo? Eu, muitos. Acho que a gente fosse contar aqui o festival para ver quem era pior. Esse aí era um bom exercício, não é não? Aí a pergunta é o seguinte, tudo que você fez contra Deus, Ele usou a lei de talião ou não? Sim ou não? Aí, Ele usou, gente. Todos os pregos, todas as ofensas que eu cometi contra Deus Pai, Ele descarregou no Filho. Aquele que não merecia nada. Gente, isso é Isaías 53. Entende? Ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores. O castigo que nos traz a libertação foi derramado sobre Ele. Ele não merecia. Então, na hora que Deus ia aplicar a lei de talião para realmente nos levar à morte eterna, o Filho que não devia nada, se colocou no meio. Como eu posso não perdoar ofensas quando eu fui perdoado por Deus e que isso custou a vida de Jesus? Então, quando alguém me ofende, eu tenho que pensar nisso. Eu vou abrir mão do direito de revide, porque Deus fez isso comigo, e esse perdão estendido a mim, agora eu posso estender a esse pecador, aquele pecador que me ofendeu, que falou mal, que me diminuiu, que me escanteou. Ele fez tudo isso comigo, mas está tudo computado na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2 diz que Ele rasgou a nossa dívida. O nosso escrito de dívida foi rasgado. Amém, igreja? Era para a gente estar pulando aqui, dizendo glória, aleluia, Senhor, maravilhoso. Que
perdão. Esse é o evangelho puro. Então Deus quer que a gente abra mão, você abra mão, abdica do direito de revide. Ele quer que você anuncie o pecado, fala para o outro. E Ele quer que você ame. Foi exatamente o que Ele fez. Ele abriu mão do direito de revide. Ele anunciou na palavra que eu sou pecador. Ele veio ao meu encontro. Ele se fez gente como a gente. Denunciou minhas faltas e meus pecados. E mais do que tudo, Ele demonstrou amor e continua demonstrando amor. Por isso os meus pecados passados, presentes e futuros, os seus pecados passados, presentes e futuros, eles já estão perdoados, porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na lei de talião. Glória a Deus, né? Perdoado, 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 perdoados, livre. Então abra mão do direito de revide. Não queira fazer o outro se sentir miserável pelo que fez. Porque abrir mão é um ato de sacrifício. É difícil. Anuncia, como fez Natã a Davi: você é o homem. Por isso que Mateus 18 diz: vai arguir o irmão que lhe ofendeu, entre você e ele, fale com ele, vai lá, anuncia. Paulo resiste a Pedro face a face. O anúncio é contrário à vingança, à indiferença. Você vira as costas, não quer mais saber daquela pessoa que te ofendeu e diz: não, está perdoado. Está não. Demonstre amor, como fez José aos seus irmãos. Então, amados, considere o que Cristo fez. E talvez a dor da ofensa, ela só não é maior do que a dor do perdão. Porque quando eu perdoo, eu tenho que abrir mão do meu eu, que quer vingança, pagamento, retribuição, lá dentro. Mas quando o eu é crucificado, morre o orgulho, o direito, a autocomiseração de se achar uma coitadinha, um coitadinho, e viver isso o resto da vida, como se você nunca tivesse ofendido Deus. E aí a lei dá lugar à graça, as doenças da amargura dão lugar à saúde mental, e há uma restauração em Cristo Jesus. Aí eu quero evitar alguns mal entendidos aqui e lhe dizer o seguinte: perdoar não é esquecer, certo? Besteira. Não, esquece nada, você não esquece. Como é que vai esquecer? Uma pessoa que foi abusada na infância vai esquecer do quê? Mas quando ela tratar esse assunto e liberar o perdão, ao lembrar daquilo, ela não terá mais o sentimento de amargura, de mágoa profunda, porque entende que ela foi perdoada e o pecado cometido contra ela foi primeiramente contra o Senhor. Outra coisa, perdoar não é confiar no tempo. O tempo não cura feridas emocionais. Você pode desenvolver barreira de proteção, pode fazer de conta que nunca aconteceu, mas as cicatrizes e as marcas vão ficar para sempre. Deus fez algo de concreto e eficaz para curar a dor e as marcas da ofensa. Perdoar não é esperar que o outro mude. Ei, atenção! Perdoar não quer dizer: eu te perdoo, mas você vai mudar, né? Vai não. E às vezes Deus manda outro. Quando aquele sai de cena, Ele manda outro. Ele permite outro. Então essa história: não tenho mais nada contra ele, Deus já limpou meu coração. Não. E outra coisa que eu mencionei aqui,
Não, vamos fazer o seguinte: você me ofendeu, está tudo certo, vamos tomar uma aí que a gente esquece já já. Ou então, no caso do marido e mulher, o cara volta para casa depois de ter ofendido e quer levar a mulher para a cama, como se ela fosse um robô, um boneco de plástico, sem sentimento. Nem o homem, nem a mulher. Por isso que no caso da Sulamita e Salomão, lá em Cantares, tem: não desperte o amor até que esse o queira. Quando ele estava ofendido e ela também com ele, eles tiveram que primeiro resolver na conversa, para depois celebrar a segunda lua de mel em Cantares, no capítulo 7. E esse negócio de proferir frases: não, está perdoado, não, está desculpado. Outra coisa, né? Esse negócio de pedir desculpa, isso aí é: desculpa aí, tropeçou, desculpa aí. Não, se lidar com ofensa é perdão, gente, é confissão, tanto para estender perdão quanto para pedir. E aí, para encerrar, o pessoal pode subir. Os 6 atos de perdão quero dividir com vocês. Assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ao pensar na ofensa, seja realista, evite exageros, tá bom? Para de dizer assim: você sempre, você nunca. Não existe isso. Por isso que você não acumula. Trata do fato, trata do episódio. Não fica acumulando coisas para depois dizer: você sempre fez isso, você sempre fez isso. Isso às vezes sai da minha boca. Errado. Então, sempre faça a perguntinha assim: qual foi mesmo a ofensa, o pecado? Contra quem foi o pecado? Quais as consequências? Não acumule culpa, limpa. Outra coisa, lembra sempre que Deus perdoa. Todos pecaram e o perdão está à disposição de todos. Outra coisa, sacrifique o seu direito de revide em oração. Você diz assim: eu até posso revidar, mas não devo. Perdoe mesmo que o outro não mude. Amém, irmãos? Porque pode não mudar mesmo, não. Comunique ao ofensor o pecado e o perdão. Haja depois de falar. Faça algo concreto. E, numa relação mais íntima entre irmãos, na família, pactue novos propósitos, para mudar os hábitos e não reincidir na ofensa. Perdão. Abre mão, abre mão, abre mão, abre mão. Eu já contei isso várias vezes, né? Sempre tem a mesma história. O cara vai ficando velho, fica repetindo as histórias. Mas quando eu disciplinava minhas filhas, quando elas me desobedeciam, como elas desobedeciam a ordem do pai, eu nunca disciplinava minhas filhas como se elas tivessem me ofendido. Eu tinha que olhar para elas e dizer assim: você pecou contra Deus. Eu não estou com raiva de você. Eu estou com pena. Eu estou triste, porque você desobedeceu o Senhor. Talvez eu tenha que aplicar uma disciplina em nome do Senhor. Mas se eu fizer achando que a ofensa foi comigo, eu disciplino com raiva. E aí eu passo do ponto. Não é assim que a gente faz? E no ministério pastoral a mesma coisa. Tem aquele pastor, faz 40 e poucos anos que eu ouço essa mesma coisa. É aquele pastor, aquele pastor. Às vezes quando eu tenho uma contenda com alguém, né, que eu vou sentar na cadeira para conversar sobre o problema, eu saio da cadeira, eu digo: aí rapaz, está vendo ali? Ó? Isso foi uma autoridade constituída por Deus. Seja ela boa ou má, respeite, honre, não é por mim, é a quem Deus instituiu como liderança na igreja de Jesus. Entende?
Então eu não consigo ficar com raiva do cara que quer fazer churrasquinho do pastor. Eu digo, coitado, ele não está entendendo. Né? É como o pai, quando o filho se rebela, ele não está se rebelando contra você, ele está se rebelando contra o Senhor e contra a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dele. Hein? Mulher, mesma coisa. Você se submete, o marido exerce a autoridade, ele pisa na bola, você se submete como ao Senhor, ele está subvertendo a ordem do Senhor e Deus vai cuidar dele. Aí entra no quarto de oração, né? E o negócio funciona. Então cuida. Não toma a ofensa como algo pessoal. Por isso não há razão para guardar mágoa. Amém? E se você se lembrar de alguém que lhe magoou, lá não sei aonde, o cara não está por perto, ele já morreu, pega uma cadeira. Se você me fez isso, mas eu estou lhe perdoando em nome de Jesus. Quero me ver livre dessa mágoa, dessa lembrança. Que Deus o abençoe onde quer que você esteja. Não vale dizer palavrão, né? Com raiva, né? Mas é compreendendo a dimensão do amor de Deus. Bom, nós vamos fechar. Eu queria que você, hoje é o primeiro dia da semana, que tal você sair daqui com o propósito de liberar perdão a quem lhe tem ofendido na história, se vier à sua memória, para você ter um coração lindo, limpo, um emocional saudável. Vai ser bom, né? Libera. Mas por quê? Porque a dívida maior que eu tinha com Deus, Ele liberou. Quem pagou? Quem pagou o preço das nossas culpas? Jesus. Amém, irmãos? Dívida maior custou a vida do Senhor. Por isso eu posso liberar. Quantas pessoas aqui hoje à noite, crentes em Cristo Jesus, gostariam de dizer assim: Senhor, eu preciso liberar perdão, me ajuda? Tem alguém aí? Amém, amém. Vê, Senhor, o coração de cada um. Vê aí, Senhor. É o teu povo, é o povo de Deus dizendo: eu tenho que liberar perdão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Faz isso, irmão, nessa semana, compreendendo o princípio bíblico. Tanto quanto for possível, anuncia. Se não for possível, coloca diante de Deus. Mas libera perdão, entendendo essa lógica do perdão divino. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de receber o perdão de Cristo Jesus, para dizer: hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, para que Ele perdoe? Glória a Deus, glória a Deus, isso, glória a Deus. Gente, é muito lindo. O cara diz assim: mas isso é muito fácil, porque parece que é de graça, o cara quer pagar. Não dá para pagar não, ele já pagou. Meus pecados passados, presentes, futuros, já estão perdoados em Cristo Jesus. Amém, irmão? Se você quer entregar sua vida a Jesus, para que Ele de verdade te livre da culpa do pecado, levanta sua mão, vem à frente se você puder. Está chegando um amado aqui. Você não é obrigado não, mas se quiser, pode vir, vem. Aí quando você pensa assim: então já que Ele perdoou tudo, eu posso continuar pecando. Paulo diz: de jeito nenhum. Romanos 6. Deus te abençoe, querido. Vem. Pleno perdão, gente.
E agora você vai pecar para pisar na graça de Jesus? Não. Agora você deixa de pecar por amor, não por medo. Entende? Você não vai perder a salvação se pecar. Como alguns pregam, né? Ah, pecou, vai perder a salvação. Parou de pecar, ganha a salvação. Então não depende de Jesus, depende de você. Não, os pecados presentes, passados, futuros, todos perdoados em Cristo Jesus.